Bom, pessoal, até a aula passada, então a gente estava tratando o caso da geração de soma de frequências, considerando o regime em que nós não considerávamos a depleção. Então, na aula de hoje, a ideia é ver o que acontece quando a gente passa a considerar, então, o efeito da depleção no processo. Bom, então, como eu mencionei, né? Nas aulas passadas a gente considerou, a gente derivou aqui, né, a gente encontrou as equações para o processo de SFG, né, na situação que a gente chamava dos campos não depletados, né? Então, na aproximação do que os campos eles não que eles se conservavam. Então, vamos dizer assim, que o campo de entrada, né, A1, por exemplo, aqui, no processo de soma de frequência, ele tinha uma intensidade tão alta, e dado que o efeito não linear em geral é fraco, que essas equações aqui, que por exemplo o campo de entrada, ele praticamente permanecia constante no processo de conversão de frequência, tudo bem? Então, quando a gente fez isso anteriormente, então basicamente o que nós fizemos foi que nós resolvemos esse conjunto de três equações, né, que era o conjunto genérico que nós havíamos determinado, assumindo então que o campo A1 e o campo A2, né, eles eram constantes, tá bom? Ou seja, eles não mudavam sua intensidade ao longo do processo não linear, tudo bem? Com isso, né, a gente acabava resolvendo. Então, você supõe que esse A1 é constante, A2 é constante, então A1 e A2 são constantes nessa equação, então fica bastante fácil aqui da gente resolver a nossa equação para o A3, né, que é o campo gerado aqui na soma de frequência. Muito bem. Então, a gente, na verdade, né, quando a gente resolveu essa solução aqui, a gente fez naquele regime que é o regime mais fácil, mas é interessante para vocês já ficarem sabendo que, na verdade, é possível resolver esse conjunto aqui de equações diferenciais acopladas de maneira exata, tá bom? E como a gente vai ver lá no fim dessa aula, isso daqui, na verdade, tem como solução as funções elípticas de Jacob, tá bom? Que é uma solução extremamente geral para esse problema. Bom, mas vamos aqui tratar isso daqui de uma maneira mais simplificada, antes da gente chegar na solução mais geral possível. Então, vamos imaginar aqui que nós temos lá o nosso meio não linear, caracterizado por um D efetivo, que é meio de Q2, tá bom? E nessa situação, a gente vai imaginar a seguinte coisa. Temos dois campos incidentes, ω1 e ω2, né? ω1 e ω2. E tem um campo da soma de frequência gerado, que é ω3, que é igual a ω1 mais ω2, a soma de frequência. A gente vai, nesse primeiro caso aqui, onde a gente vai considerar, então, que tem depleção dos campos de entrada, só que a gente vai considerar que apenas o campo ω1 vai ser depletado. A gente vai considerar que ω2 é muito intenso, de tal forma que qualquer mudança não linear na amplitude do campo na frequência ω2 pode ser desprezível, uma vez que a amplitude do ω2 é intensa, mas não é verdade para o ω1. O ω1 seria um campo mais fraco. Portanto, né, um processo não linear que gerar frequência em ω1, ele vai afetar a amplitude do ω1, tá bom? Então, basicamente, né, nesse caso aqui, o que a gente está dizendo é que o campo na frequência ω2, que eu estou chamando aqui de campo A2, esse daqui vai ser não depletado, ou seja, né, o A2 ele é constante, tá bom? Então, nas nossas equações diferenciais que regem aqui o nosso problema, a gente vai considerar nessa situação agora que apenas o A2 é constante, tá bom? Então, a gente não vai mais considerar que o A1 também seja constante, como a gente fez anteriormente. Bom, então é claro que o que a gente tem que resolver aqui nessa situação, né, onde a gente tem agora o ω2 como sendo o nosso campo constante, então a gente vai ter variação tanto na amplitude do campo ω1 quanto variação na amplitude do campo ω3. Então as nossas equações aqui basicamente consideram o A2 constante no conjunto de equações anteriores, tá bom? Então, na verdade, a gente acaba ficando com essa equação, com só duas equações, né? A equação que me dá aqui a variação da amplitude do campo A1, né, que é o campo fundamental fraco, ao longo da propagação, e do campo A2, do campo A3, que é o campo na soma de frequência gerado, tá bom? E a gente já explicita aqui nessa equação, né, a gente deixa aqui, então vai ser uma equação diferencial acoplada, né? Então aqui nessa equação ela depende do A1 e do A3, essa equação depende do A3 e do A1. E a gente vai chamar
essas constantes que aparecem aqui na frente, que na verdade, né, vem aqui dessa situação, né, então a gente está supondo aqui que o nosso A2 ele é constante, então esse A2 complexo conjugado é uma constante, esse A2 aqui é uma constante, eu jogo tudo isso junto com essas diversas constantes que tem aqui nesse termo K2 que está aparecendo aqui, tá bom? É daí que vem isso, não tem nada misterioso, tá bom? Então o meu K1 é essa constante aqui que depende do A2, né? Ela é chamada de K1 porque ela está ligada à amplitude do campo A1 e analogamente a K3 que depende aqui, então, do A2 sem ser o complexo conjugado. E esse ΔK que aparece aqui é o parâmetro de phase matching, né, ou de phase mismatching, que é o K1 mais K2 menos K3, tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente vai resolver nesse momento, tá bom? Então, é uma maneira de... A gente não vai considerar que todo mundo ainda pode ser depletado, mas é interessante a gente fazer isso daqui, porque é um tratamento um pouco mais simples, mas ele é bastante ilustrativo do que acontece quando você resolve esse sistema, né, que agora é constituído de duas equações, tá bom? Então é basicamente essa situação, uma questão mais didática mesmo da gente fazendo devagar e não supor de começo que tanto o campo ômega na frequência ômega 1 quanto na frequência ômega 2 que eles podem aí ser depletados, tá bom? Essa situação, na verdade, ela é interessante e ela acaba acontecendo, né? Essa situação que a gente está colocando aqui, onde apenas o ômega 1 seria depletado. Isso acontece quando a gente tem, por exemplo, uma frequência, uma certa frequência infravermelha aqui, né? Por exemplo, esse ômega 1 seria lá uma radiação no infravermelho, né? E aí a gente vai e tem uma frequência, isso aqui vai gerar uma frequência ômega 3 no visível pela mistura com essa frequência, com essa luz aqui numa certa frequência ômega 2, tá bom? Então isso daqui é uma coisa que muitas vezes a gente, na verdade, acontece na vida real, né? Que seria como se fosse um processo aqui de up conversion, tá bom? Então a gente teria como uma frequência no infravermelho gerando luz aqui no visível, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que a gente calcula esse tipo de coisa? Então a gente parte aqui dessas duas equações, tá bom? Onde a gente está considerando aqui que o campo, está escrito aqui, né, em geral que é depleted input fields, mas na verdade, né, vocês já entenderam que só um dos campos é que está sendo depletado, né? Um dos campos é que não está sendo depletado, o A2, né? Então não é um processo onde eu estou considerando que todo mundo que pode sofrer depleção está sofrendo, mas a gente vai considerar aqui então que o campo A1 pode ser depletado, tá bom? Então vocês entendem que esse depleted aqui diz respeito basicamente só ao A1, tá bom? Não diria respeito ao A2. Bom, do ponto de vista, novamente, para o entendimento do processo, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é considerar o caso em que ΔK é igual a zero, ou seja, como é que fica essa situação aqui de campos depletados, né, quando a gente está numa situação em que nós estamos exatamente em phase matching perfeito. É claro que aí as equações anteriores aqui, elas simplificam, né, porque esses termos das exponenciais aqui vão dar 1, então as equações ficam desse jeito aqui, e aí a gente pode, por exemplo, tirar a derivada dessa equação, você deriva essa equação, então vai aparecer um dA3dz, né? E aí você substitui na equação de baixo. Então você acaba encontrando, né, uma equação que vai dar a segunda derivada do A1 em relação ao Z, que vai ser igual a K1 vezes o dA3dz, tá bom? Então você deriva a equação de cima e joga de baixo na de cima, e aí a gente usa essa equação aqui, tá bom? Então, usando essa equação aqui, né, você deriva aqui a de cima, joga isso na equação de baixo, e aí, então, substitui isso aqui em B, que é o que eu estou falando aqui. Então, a gente obtém essa nova equação aqui, tá bom? Então, a gente tinha uma equação aqui, tinha duas equações acopladas, tá bom? Que mostra, então, como é que a amplitude do campo 1 e do campo 3 estão correlacionadas. A gente consegue, na verdade, reescrever isso em termos apenas de uma única equação, aonde esse kappa que aparece aqui, ó, tá bom? A gente vai chamar de menos K1, K3, tá bom? Então, isso daqui é o nosso kappa, que aparece nessa equação que a gente tem que resolver agora. Bom, essa equação que a gente tem aí, então, só reescrevendo ela aqui, d2a1dz é igual a menos kappa ao quadrado vezes a1. Essa aqui é uma equação que a gente conhece muito bem, né? E essa equação, então, ela tem como solução geral
um B cosseno de Kz mais C cosseno de Kz, tá bom? Então essa aqui é a solução geral dessa equação que a gente já cansou de ver nos nossos cursos de física na graduação, mesmo na pós-graduação. Muito bem, então o que a gente faz agora? A gente usa, né, essa expressão aqui, né, de A1 de Z na equação B anterior, certo? Na nossa equação B aqui, coloco o A1 de Z aqui, né? E aí eu determino o A3 fazendo integração direta, tá bom? Então, tá aqui, ó, meu A3 vai ser dA1 dZ dividido por K1, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Então eu derivo aqui essa equação de A1 e encontro aqui a nossa equação para o A3. Então é claro que vai estar relacionado aqui simplesmente pela derivada, tá bom? Então vai dar menos B sobre K1 capa seno, né? Então onde é cosseno vira seno com sinal trocado, onde é seno fica cosseno, né? É claro que o Kzinho, capa sai para fora aqui e aparece essa constante K1 aqui embaixo, tá bom? Então está aqui a solução do nosso problema para o campo depletado na condição de phase matching e de perfeito phase matching, tá bom? ΔK igual a 0. Então, tá bom, tá aqui resolvida, essa é a solução mais geral possível para o nosso problema. O que a gente vai fazer agora, para determinar melhor a solução do problema, é utilizar as condições de contorno. Tá aqui as nossas soluções gerais para o nosso problema, vou utilizar as condições de contorno, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai aplicar como condição de contorno aqui, ó? A primeira delas, que no início, né, lá do material, na entrada do material, não tinha campo na frequência ômega 3, tá bom? Então, em Z igual a 0, né? Em Z igual a 0, tá bom? Não tem campo na soma de frequência gerada, tá bom? Então, A3 de 0 é igual a 0. E é claro que, para que esse aqui tenha sentido do que a gente está fazendo, A1 de 0 tem que ser diferente de 0. Ou seja, já temos um determinado campo na frequência ômega 1 lá na entrada. Então, tem que ser diferente de 0, tá bom? Então, o que a gente faz agora? A gente aplica essas condições de contorno aqui, né, nessa nossa... Então, coloca Z igual a 0 aqui nessas equações, aplica as condições de contorno. Com isso, você vai de cara perceber que C tem que ser igual a 0. Então, esse termo vai embora e esse termo aqui acaba indo embora. E, consequentemente, né, quando você faz isso, então é claro que o meu B vai ser igual a A1 de 0. Tá bom? Então, só aplicar as condições aqui, a gente chega, obviamente, nesses dois resultados. Bom, fazendo o que agora? Então a gente substitui, né? Então a gente agora escreve em termos então de A1 de 0, né? a nossa solução para o problema, e aí está aqui, ó. Então A1 de Z igual a 0 vai dar A1 de Z vai ser igual a A1, né, de 0, cosseno de Kz, e o A3 de Z vai dar menos A1 de Z igual a 0, capa sobre K1, seno de Kz, tudo bem? Então, basicamente, aqui está resolvidas as nossas soluções, impostas essas condições de contorno que fazem sentido para a gente. Ou seja, né, então a gente pode ver aqui nesse gráfico, né, a gente, na verdade, está interessado em plotar não o A1, né, porque, afinal, o A1 é um termo que ele é proporcional ao campo. Então, a gente quer saber a intensidade da luz na frequência ômega 1 e da luz na soma de frequência sendo gerada, que é na frequência ômega 3. Então, a gente, na verdade, vai plotar o módulo de A1 ao quadrado e o módulo de A3 ao quadrado, tá bom? Porque é isso que a gente quer fazer. Lembrando, né, gente, que isso daqui é tudo calculado, o sistema onde há depleção entre os campos, tá bom? Para ΔK igual a 0, tá bom? No caso de perfeito phase matching, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui mostrado o resultado. Então, o que a gente pode ver aqui, ó, é que tem uma conversão, né, de energia entre, tá vendo? Esse daqui é o A1 e esse aqui é o A3, entre o A1 e o A3, né? Quando um está máximo, o outro está mínimo. Então, a gente tem uma conversão de energia entre o campo na frequência ômega 1 e o campo na frequência ômega 3 à medida que eles vão se propagando lá pelo meu material. Isso aqui eu sempre gosto de fazer aquela analogia, né, com oscilador harmônico acoplado, né, pêndulos acoplados, né, exatamente o comportamento que acontece quando nós temos aqui pêndulos acoplados, né. Então você tem um oscila mais, aí ele transfere energia para o outro começa a oscilar, aí esse daqui começa a parar de oscilar e o outro vai oscilando e assim sucessivamente, tá bom? Então, muito bem. Então, recapitulando,
Então a gente vê aqui essa conversão de energia de um para o outro, né? Então é claro que se você cortar o seu cristal nesse tamanho aqui, né? Nessa dimensão, nesse ponto você vai ter convertido todo mundo para A3, tá bom? Mas se o seu cristal for mais longo, dentro do cristal que você vai tendo essa troca de energia entre as duas diferentes frequências, tá bom? Então é claro, porque o que vai acontecendo aqui basicamente é no começo você tem, lembrando, né, gente, que você tem o pump, né? O pump é o campo A2, que é o campo que não está sendo depletado. Se eu fosse plotar o A2 aqui, ele estaria com uma amplitude bem alta aqui em cima, constante, né? O A2 é o campo constante. Então você tem o pump bombeando todo o processo. À medida que o pump vai gerando soma de frequência, então a mistura do pump, né, do campo A2, com esse campo A1, me gera o campo ômega 3, certo? O pump na frequência ômega 2, somado com esse cara aqui, me gera ômega 3. À medida que o ômega 3 ele vai aumentando sua intensidade, né, o que vai acontecendo é que o ômega 3, certo? Ele passa a gerar, né, esse aqui que está subindo aqui, ó, o ômega 3, ele passa a também gerar na frequência ômega 1. Né, pelo processo não linear de mistura com o próprio campo A2, tá bom? Então esses caras aqui eles vão trocando energia por causa disso, né? Você começa a gerar ômega 3, né, devido ao pump ser bastante intenso pela soma de frequência com A1, e à medida que você começa a gerar esse ômega 3, o ômega 3 ele fica intenso bastante para começar a gerar pelo processo não linear de diferença de frequência o próprio campo ômega 1, tudo bem? É isso que está acontecendo aqui nesse processo. Bom, vamos considerar agora essa mesma situação que a gente estava considerando até agora, né? A situação que a gente tem que o ômega 2 é forte, então o campo na amplitude A2 é forte, isso aqui não vai ser depletado, e o campo na frequência ômega 1, esse daí é bem fraquinho e, portanto, ele vai sofrer alteração de sua amplitude, tá bom? Até agora a gente fez o caso em que ΔK é igual a zero. A gente vai fazer agora, a gente vai resolver agora o caso arbitrário para qualquer valor de ΔK, tá bom? Então a gente está melhorando um pouco. Agora não é só para ΔK igual a zero. Ainda não está todo mundo depletado não, só está o ômega 1 depletando, né? Mas esse ômega 2 continua undepleted, mas agora não estou mais necessariamente em phase matching. Bom, nesse caso aqui, a gente tem que resolver essa nossa equação aqui e essa equação, e eu só não posso fazer ΔK igual a zero, tá bom? Basicamente é isso. Bom, pessoal, a solução tentativa para essa expressão é dada dessa forma aqui, tá bom? A1 é f elevado a igz mais g elevado a menos igzinho z elevado a menos i ΔK z sobre 2, e aqui uma coisa parecida com a de cima, só trocando aqui as constantes para C e D, tá bom? Em geral, a gente escolhe essa forma aí como uma solução tentativa, né? Porque a gente espera que tanto o campo na frequência ômega 1 quanto o campo na frequência ômega 3, eles mostrem para a gente, aí eles tenham a mesma variação temporal, tá bom? Uma vez que eles estão acoplados aí uns com os outros, tá bom? E a gente, em geral, separa esse termo exponencial aqui complexo aqui para fora, porque ao fazer isso, né, isso vai acabar simplificando a forma final da nossa solução. Então, como a gente já estudou o caso para ΔK igual a zero, a gente viu que isso daqui é uma coisa do tipo senos e cosseno, a gente escreve dessa forma aqui, seno e cosseno, tá bom? Como a gente espera que a dependência seja a mesma, então a gente escreve a mesma função, isso aqui é simplesmente uma simplificação matemática, tá bom? Nessa expressão aqui, ó, esse gzinho que aparece aqui, ele dá a taxa de variação espacial dos campos, tá bom? Então, como é que esses campos aqui, eles variam espacialmente, tá bom? Como se fosse uma frequência espacial aqui, né? Como se fosse um K, né? Nosso KZ, que a gente está acostumado lá da onda plana. Então, como é que vai ser a frequência de variação espacial? E é claro que aí as grandezas aqui, né, as constantes, melhor dizendo, C, D, F e G, são constantes aí que vão depender das condições de contorno do nosso problema. Bom, então vamos lá. Aí o que a gente faz? A gente faz o que a gente sempre faz nesses momentos, né? Vamos pegar essa equação aqui para o A1, tá bom?
a equação aqui para o A1, né? Lembrando, ó, esse K1, eu vou voltar bastante só para a gente relembrar ele aqui, ó. O nosso K1, ó, ele depende do A complexo conjugado, lembra? Então, A1, ó, como é que é gerado o campo na frequência ω1, pessoal? Ó, ele é porque ele mistura o A3 com o A2 complexo conjugado. Lembra, o A3 está na frequência ω3 e o A2 complexo conjugado está na frequência menos ω2, né? Então, isso daqui, ó, ω3 menos ω2, né? ω3 menos ω2 dá ω1, né? Que é o que a gente chama muitas vezes de efeito cascata, né? Você tem um campo na frequência ω1, certo? E tem um campo forte na frequência ω2 que gera ω3. À medida que o ω3 fica forte, né? A amplitude do campo na frequência ω3 fica forte, esse ω3 misturando com a próprio pump, né? Pode ter um processo de soma de diferença de frequência, né? Por causa desse complexo conjugado, gerando de volta ω1, que foi o que a gente viu. Só recapitulando rapidinho aqui nesse processo, tá bom? Então, só lembrando aqui, ó, que esse K1, ele vai com A2 complexo conjugado e o meu K3 vai com A2 complexo conjugado. Voltando lá para frente, não vamos nos perder nesse momento. Tá aqui, então eu vou pegar esta equação aqui, a equação para o A1, e colocar a solução tentativa, tá bom? Tá aqui a nossa solução tentativa. Você substitui, faz a derivada primeiro vezes segundo, mais primeiro vezes derivada segundo. Do lado de cá fica um pouquinho mais fácil, porque não tem que fazer derivada nenhuma. Pega a solução tentativa da 3, faz uma manipulação, faz uma algebrinha aqui, a gente chega finalmente nessa equaçãozinha aqui, ó, que relaciona todos os termos. Bom, se você olhar para essa equação, né, você vê que aqui aparece um e elevado a igz e aqui aparece um e elevado a menos igz. Então, uma vez que essa nossa equação ela tem que ser verdade, né, tem que ser verdadeira para qualquer valor de z, ou seja, para qualquer posição lá dentro do meu cristal, os termos que multiplicam, né, e elevado a menos igz e e elevado a igz devem ser igual a zero, tá bom? Então, isso daqui tem que ser igual a zero, e isso aqui simultaneamente tem que ser igual a zero, o que nos leva a essas duas equações aqui para o nosso problema, tá bom? Bom, o que a gente faz agora é fazer a mesma coisa, pega a nossa equação para o A3, substitui a solução tentativa para A3, a solução tentativa para A1, faz uma algebrinha, você vai chegar numa equação lá que vai estar multiplicado um pedaço dela por e elevado a menos igz e um pedaço dela por e elevado a igz. Para que isso seja válido para qualquer z novamente, cada termo tem que ser nulo, e a gente vai chegar nessas outras duas equações aqui, tá bom? Então é assim que a gente resolve esse problema. Então agora a gente vai analisar essas 4 equações para, de fato, poder encontrar aí as condições para que isso aqui seja verdade. As condições, na verdade, vão estar impostas, né, em cima das constantes C, F, G e D. Muito bem? Então é assim que a gente faz. Então se a gente pegar, por exemplo, agora das duas equações aqui, ó, das duas primeiras linhas aqui, das duas primeiras equações aqui, ó, pego essa daqui e essa daqui. Pego a primeira de cada caixinha, tá bom? Opa, fui para o lado errado. Tá bom? Então a gente vai pegar aqui as duas primeiras equações de cada uma das caixinhas vermelhas lá de trás, né? A equação que relaciona C e F. E a gente divide uma pela outra, a gente acaba encontrando essa relação aqui, tá bom? Ou seja, né, e manipulando essa equação, a gente encontra qual é o valor, então, aqui, ó, de G que permite solução para essas equações aqui, tá bom? Aonde, né, lembrando, esse capazinho que aparece aqui, ele é menos K1, K3, tá bom? Bom, fazendo todas essas contas, né, então a nossa solução para o nosso processo de SFG vai ser dada por a nossa solução geral que a gente escreveu lá atrás, com esse Gzinho dado por essa raiz aqui, ó, do K ao quadrado, né, que seriam os fatores lá de acoplamento, né, não linear, de cada um dos campos, mais esse fator aqui do phase mismatching, tá bom? Então, então a solução do nosso problema são essas duas equações com o Gzinho dado por isso daqui. Tudo bem? E as constantes C, D, F e G que aparecem na nossa conta, elas vão ser obtidas através das condições de contorno do nosso problema. E aí
Agora a gente aplica a condição de contorno para o nosso problema. Então veja só, os campos na frequência A1 e A3, né? Certo? Então o campo na soma de frequência e o campo fraco, eles vão ser especificados lá na entrada, tá bom? Em Z igual a zero. Então em Z igual a zero eu vou dizer quem é o meu A1 de zero e quem que é o meu A3 de zero. Então, por exemplo, em geral, a gente gosta de fazer o A3 de zero igual a zero, né? Que a gente fala que a gente não tem soma de frequência na entrada, mas a gente sempre vai ter, nem que for um feixe de baixa potência, lá na entrada. Então, a gente vai saber quem que é o nosso A1 de zero e quem que é o nosso A3 de zero. Mas, vamos lá, de maneira genérica, né? Então, se a gente aplicar essas condições aqui em Z igual a zero, chamar isso aqui de A1 de zero, isso aqui de A3 de zero, aqui na nossa equação, nosso conjunto de equações anterior, a gente vai encontrar a solução geral para o nosso problema, tá bom? Que é A1 de zero é F mais G e A3 de zero é C mais D, tá bom? Então, usando essas relações aqui, ó, né, entre C, D, F, G, tá bom? E depois de alguma algebrinha, se a gente usar isso aqui lá nas equações anteriores, depois de alguma álgebra, né, a gente escreve essas expressões, aquelas nossas relações, né, dessa forma aqui. Tá bom? Então, basicamente, eu pego essas relações aqui e aí eu vou substituir nessas duas equações aqui, onde tem F, G, C e D, fazendo uma certa algebrinha. No final das contas, é isso que a gente vai obter. Então, a gente tem aqui a nossa solução geral para o nosso problema de SFG, né, da geração de soma de frequência, considerando o caso com depleção do campo na frequência ω1. E lembrando sempre que aqui a gente está considerando o caso onde o campo de bombeio na frequência ω2 é não depletado, tá bom? Então, entre aspas, isso aqui é uma semidepleção, tá bom? Então, estou considerando que o bombeio na frequência ω2, que tem amplitude A2, ele não é depletado. Então, acho que vocês já entenderam isso daí, não preciso ficar enchendo a paciência de vocês. Mas vamos lá. Então, está aqui a nossa solução bastante geral para o nosso problema, então, considerando depleção de um dos campos de entrada. Bom, para interpretar esse resultado, né, vamos considerar aqui a situação mais comum de todas, né, que é quando a gente não tem a soma de frequência, escrevi segundo harmônico aqui, né, mas que também poderia ser, né, mas a soma de frequência incidindo no meio. Então, eu não tenho o campo em ω3. Então, A3 de zero é igual a zero. Então, basta eu vir nessas equações aqui e fazer A3 de zero igual a zero, que é o que está exatamente escrito aqui para o campo A3. Então, esse cara aqui vai dar zero, esse termo aqui vai dar zero. Todos os termos que tem o A3 de zero igual a zero vão embora, tá bom? Então, nesse caso, fica bastante mais simples a nossa equação. Então, o nosso A3 de Z, né, ele vai dar isso daqui. Ele vai dar K3 sobre G, A1 de zero, seno de GZ elevado a meio de I delta K, tá bom? E é claro que a intensidade disso aqui, isso aqui é o campo, né, na frequência ω3, e é claro que a intensidade, portanto, vai ser o módulo desse cara aqui, que vai ser então o módulo de A1 zero, seno ao quadrado, esse módulo desse termo fator complexo aqui vai ser 1 sobre G ao quadrado e tal, né, módulo desse fator aqui, K3 ao quadrado, tá bom? Então fica bem mais fácil aí o problema nesse caso. Nessa figura agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer um gráfico aqui, ó, do módulo de A3, tá bom? Só para a gente ver como é que a coisa funciona, para distintos valores de ΔK. Lembrando que esse problema aqui, né, gente, é para qualquer valor de ΔK. E onde é que está o ΔK? Está dentro desse G, tá bom? Que está dentro da raiz aqui, tá bom? O G é a raiz de kappa, que é o fator de acoplamento, mais, né, de acoplamento não linear, K1, K3, mais 1/4 de ΔK. Tudo bem? Ao quadrado. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Então, a gente está plotando, só para vocês verem aqui, é um gráfico do módulo de A3 em função de Z. Então, você vê aqui, ó, que primeiro, né, que a escala aqui de comprimento característica do nosso problema, ela vai com o inverso desse G, né? Então, que é o kappa, né, que vai como se fosse esse 1 sobre G aqui, é como se fosse um comprimento de onda, uma escala característica do nosso problema, né? Da interação aqui, da interação não linear que nós temos aqui no nosso problema, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa escala característica, né, que seria dada aqui por esse fator 1 sobre G, né, seria como se fosse um lambda, como eu acabei de falar,
você vê que essa escala característica, então, ela se torna menor à medida que o ΔK aumenta, né? Então você vê que, por exemplo, quando o ΔK é grande, ó, ela oscila bastante. Quando o ΔK é pequeno, ela oscila pouco, tá bom? Então isso aí é uma primeira coisa que a gente vê, tá bom? E isso vai de acordo com essa raiz quadrada de ΔK ao quadrado, tá bom? Então quanto maior for o ΔK, né? Maior vai ser o G e, portanto, né, menor, quanto maior for o ΔK, maior vai ser o G e, portanto, menor vai ser 1 sobre G. Então, ele vai oscilar mais rápido aqui. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode observar. A outra coisa, né, que é bastante fácil de visualizar aqui, é que à medida que o ΔK aumenta, né, quando o seu ΔK é igual a zero, que seria imperfeito phase matching, para quando você está aqui no ΔK de 4K, o que acontece é que então, ΔK aumenta, cadê meu mouse? ΔK aumenta, né? Você vê aqui que a intensidade máxima, nesse caso, diminui pra caramba, tá bom? Então a gente tem aqui a geração da soma de frequência, ela diminui bastante, tá bom? Como obviamente já era esperado, né? A gente já sabia, né, de tudo que a gente estudou até o momento, né, que uma vez que nós temos aí, quanto mais próximo do phase matching, né, nós estivermos, melhor vai ser o processo, mais eficiente vai ser o processo de soma ou de soma de frequência, no caso aqui que a gente está estudando. Bom, muito bem. Agora, a ideia é que a gente vá descrever o processo de geração de segundo harmônico, não de soma de frequência, tá bom? Para esse sistema aqui de campos depletados. Então, vamos resolver basicamente a geração do segundo harmônico dessa maneira mais geral possível aí, considerando todas as possíveis interações não lineares dentro do nosso cristal, tá bom? Ou seja, considerando mesmo a depressão do nosso campo de excitação. Então, o problema é esse daqui, um cristalzinho de tamanho L, o D efetivo nele é meio de que 2, e aí eu entro com uma frequência ω1, vai sair aqui com uma frequência ω2, que é 2 ω1, tá bom? O campo elétrico total que a gente tem lá no nosso meio não linear, ele vai ser dado aqui, ó, por E1 de Z,T mais E2 de Z,T, tá bom? E a gente vai escrever os campos dessa forma, como a gente já estava acostumado, tá bom? Então, o meu E, né, E de J vai ser um AI, né, que daria amplitude, e aqui os termos de fase, tá bom? Da fase de propagação temporal e espacial, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, nesse caso, é essa situação. Então, a gente vai estar considerando, agora, vamos resolver as nossas equações diferenciais acopladas no limite de que há depressão. O que significa isso daí? Que significa que nessa situação aqui, ó, havendo depressão, o efeito não linear ele é tão forte, né, ele é tão substancial aqui, que ele vai poder gerar essa luz em 2 ômega aqui ao longo do cristal de intensidade tão alta que ela vai poder se misturar novamente com a frequência ω1 num processo não linear de diferença de frequência. Então aqui o ω1 gera 2 ω1 e o 2 ω1 menos ω1 gera ω1 não linearmente também, tá bom? Perceberam? Então a gente tem a soma de frequência gerando 2 ω1, só que o 2 ω1 gerado é tão intenso que ele se mistura com o 2 ω1 por um processo não linear de diferença de frequência, né, de 2 ω1 menos ω1, gerando então esse processo de DFG à medida que vai se propagando aqui dentro, que já está implícito lá nas nossas equações diferenciais acopladas, produzindo também ω1 à medida que vai se propagando nesse caso aqui. Tá bom? Então, nesse caso, a amplitude do campo incidente ω1 aqui, ó, ela vai ser depletada, ela vai mudar, né? Por quê? Porque parte dessa energia de ω1 ela vai sendo convertida para ω2 e depois ω2 vai gerando ω1 e assim sucessivamente, tá bom? Então é isso que a gente espera que aconteça. Bom, a polarização não linear, né? Usando aqui essa notação que nós estamos conversando, ela vai ser dada por isso daqui, né? P não linear é P1 de Z mais P2 de Z, tá bom? Com esse P1 aqui, ó, sendo, né, P1 de Z,T vai ser esse P1 de Z elevado a menos I ômega JT mais complexo conjugado, tá bom? E essas expressões aqui, então, para os processos que nós estamos interessados, né, nesse caso, né, as amplitudes dessa nossa polarização não lineares são dadas de acordo com as definições que a gente já fez lá em algumas aulas para trás, tá bom? Então, o termo de P1,
ele vai ter um E2, E1 complexo conjugado, tá bom? Então tem um Q2 aqui, e tem um E2, E1 complexo conjugado, né? Porque esse complexo conjugado, então, lembrando, isso aqui é a diferença de frequência. E aqui, ó, o termo em P2 ele vai com E1 ao quadrado, que é o termo que dá, então, a geração do segundo harmônico, tá bom? Então esse termo aqui é claro que ele vai depender do A1 ao quadrado, esse aqui vai depender do A2 A1 complexo conjugado. Esse termo aqui, na parte de fase, só vai depender do 2K1, e esse aqui vai depender do K2 menos K1, como a gente já viu em aulas anteriores. Bom, ótimo. O que a gente tem, então, com isso, a gente obtém essas nossas equações acopladas, tá bom? Para o caso, então, da geração do segundo harmônico, considerando depressão dos campos, tá bom? Então, nós obtemos aqui, ó, esse conjunto de equações acopladas, né, para as duas frequências que a gente está trabalhando nesse caso, né? A amplitude na frequência ω1 e a amplitude na frequência ω2, tá? ω1, então, é a frequência de entrada, que também vai sendo criada ao longo do cristal pelo processo de DFG, como a gente vê aqui, e aqui o processo de segundo harmônico, gerando, então, campo na amplitude ω2. E esse ΔK que aparece aqui é 2K1 menos K2 também, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, tá bom? Então essas equações aqui, elas são completamente análogas, né, o que a gente já tinha feito até agora há pouco para a soma de frequência, né? Só é basicamente um caso particular lá da nossa soma de frequência. Para agora o caso, né, undepleted, né? Então vamos recapitular aqui. Para começar, vamos resolver o que a gente já sabe, o que a gente já fez antes, só para dar uma relembrada e aproveitar aqui o entendimento de algumas coisas. Então, para começar, a gente vai fazer aqui novamente, vamos resolver esses sistemas de equações acopladas, considerando que não tem depressão, tá bom? Então, é o undepleted aqui, tá? O que a gente já fez antes, tá? Não é o que a gente está querendo fazer agora. Então, esse é o caso mais simples, mas vamos fazer para começar. Então, nesse caso, né, se não tem depressão, né, então, basicamente, o A1, né, que é o nosso pump, é constante. Né? Então, o A1, que é o nosso campo de excitação, ele vai ser constante. E nesse caso, basta integrar essa equação, né, que é o que sobra para a gente fazer, e a gente encontra uma expressão aqui. Ó. Então, a gente integra, né, essa equação, que é o que eu estou mostrando aqui, uma integração imediata. Daí, a gente encontra aqui uma expressão para a dependência espacial do segundo harmônico. Certo? Então, o I2 vai depender aqui, ó, do Q, né, do Q2 ao quadrado, né, que está nesse D efetivo, depende do quadrado da intensidade do campo de entrada, depende do quadrado do comprimento do cristal e depende aqui da nossa função sinc de ΔKL sobre 2, como a gente já está acostumado. A gente encontra uma expressão muito semelhante, na verdade, ao que a gente já tinha resolvido há um tempo atrás, obviamente, para o SFG. É claro que tem que ser, né? Porque afinal o SFG, o segundo harmônico, né? SHG nada mais é do que um caso particular do SFG. Então, até aqui, nenhuma surpresa. Bom, então para o caso mais geral agora, né? Então, para o caso em que há depressão, então que temos depressão aqui do campo de entrada, né? Então a gente tem que resolver aqui esse nosso par de equações simultaneamente, tá bom? Então, é claro que resolver esse par de equações aí não é uma tarefa muito simples, né? Mas dá para fazer. Na verdade, é bem simples se você for resolver isso daí, por exemplo, dando alguns desses softwares que tem por aí, tá bom? O Maple, o Matemática, é facinho de fazer. Você coloca lá, ele calcula para você, não tem problema nenhum. Mas, para resolver isso daqui sem usar esses softwares, né? Os passos para fazer isso são da seguinte maneira. Então, é conveniente aí a gente trabalhar com o módulo, tá bom? E a fase de cada uma das amplitudes do campo, tá bom? Ao invés dos campos eles mesmos. Então, a gente vai escrever aqui que esse nosso AI de J, ele vai ser o módulo de o AI de J, vezes essa grandeza U de J que a gente vai estar meio que usando para fazer essas amplitudes aqui adimensionais, e esse E elevado a I φ de J. Então, basicamente, é conveniente a gente fazer isso para poder encontrar aqui a solução literal desse problema. Bom, uma vez que
a nossa intensidade ela é dada por isso daqui, né? 2n ε0c, o módulo de a e de j ao quadrado. A gente vai definir, a gente define a partir daqui, né, que o nosso A1 ele é então esse fator, né, i sobre 2n1 ε0c, raiz disso, vezes o 1 elevado a if1, e analogamente aqui para o A2. Então a gente introduz aqui, né, essa intensidade total, né, que eu estou chamando aqui da intensidade do campo 1 mais a intensidade do campo 2, tá bom? Então esse I ele vai ser igual aqui a I1 mais I2, que seria a intensidade total lá do nosso problema, que na verdade vai ser um invariante aí de propagação. Então à medida que vai se propagando lá no meio não linear, né, essa intensidade total ela é fixa, tá bom? Então ao fazer isso, né, as amplitudes, né, aqueles termos de amplitude dos campos que aparecem ali, ó, o 1 e o 2, eles são definidos, né, de tal forma que o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado é igual a 1. Né? Portanto, essas grandezas aqui, ó, o 1 e o 2, elas também são conservadas ali durante a nossa propagação. O que a gente faz agora é que a gente reescreve então as nossas duas equações lá de trás, com essas novas considerações que a gente fez aqui, né? A gente reescreve essas nossas equações acopladas, né, em termos dessas novas quantidades aí. E aí elas ficam aqui, depois de alguma algebrinha, elas ficam escritas aí dessa forma. Então a gente tem agora um conjunto, né, de equações acopladas para três quantidades reais, né? O 1, o 2 e esse θ que aparece aqui. Vamos definir as coisas. Esse xi que aparece aqui, essa letra esquisita que aparece aqui, ela é z sobre L, tá bom? Então é como se fosse uma distância normalizada em relação ao tamanho L do cristal. Tamanho L do cristal, desculpa. A essa grandeza L aqui, ó, que é uma distância característica, né, aonde há troca de energia entre os campos, né? Que é dado por esse parâmetro aqui, ó, tá bom? Então esse xi é z sobre L, tá bom? Que é uma distância normalizada, onde esse L aqui, ó, é dado por isso, tá bom? Que é como se fosse uma distância característica aqui, onde a gente tem troca de energia entre os campos. Esse θ que aparece nessa função senos e cossenos aqui, ele é 2φ1 menos φ2 mais ΔKz. Então isso daqui é uma fase relativa aqui entre os campos interagentes. E o ΔS, que aparece aqui, nada mais é do que ΔK vezes esse L que nós temos aqui, tá bom? Então é um parâmetro que nós chamamos aqui de parâmetro de casamento de fase normalizado. Então o casamento de fase, se eu quiser fazer na condição de casamento de fase, é fazer ΔK igual a zero, portanto ΔS vai ser igual a zero. Então essas são as novas equações. Então, aquelas equações lá, elas assumem esse formato. Na verdade tem que fazer dessa forma aqui, porque é a maneira então que matematicamente se consegue encontrar a solução para esse problema. Estou expressando ela apenas em termos dessas quantidades reais aqui, o 1, o 2 e seno de θ. Tudo bem? Então uma equação para 1, uma equação para o 2 e uma equação para θ. Bom, então a gente vai resolver, como a gente já está acostumado, né? A metodologia é sempre mais ou menos essa. Então nesse caso de depressão total das coisas aqui, ó, a gente vai resolver primeiro o caso para ΔK igual a zero, tá bom? Então para o caso de que nós temos casamento de fases. Simplesmente porque a gente aprende alguma coisa fazendo isso, né? A gente começa a entender como é que a coisa funciona e é um pouco mais simples de resolver. Nada é muito mais simples, mas nesse caso específico, mas é um pouco mais simples para resolver e vai permitir, né, a gente entender aí algumas características interessantes do processo de geração de segundo harmônico quando a gente tem depressão. Então vamos lá, a gente pega a equação para dθ, para dθ de xi, faz aquele ΔS igual a zero, a equação fica dessa forma, tá bom? Essa equação aqui, só reescrevendo ela desse lado, fica uma equaçãozinha mais simples. Essa equação aqui a gente consegue reescrever, né, fazendo uma diferenciação direta, como sendo isso daqui, ó. Essa equação a gente pode escrever como sendo d de xi do ln de 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, cosseno de θ igual a zero, tá bom? Então, a derivada em relação a xi desse ln é igual a essa equação aqui.
Então, o que a gente observa aqui? Bom, a derivada desse cara, né, dessa função toda aqui, é igual a zero. Então, isso implica que essa função aqui, ln de u2 ao quadrado, o 1 ao quadrado, o 2 cosseno de θ, é uma constante. Tá bom? E a gente chama isso aqui, então, de ln de gama maiúsculo. Tá bom? Então, na hora que a gente faz isso, a gente, na verdade, dessa solução, a gente diz que esse cara aqui tem que ser uma constante, portanto, o 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado, o cosseno de θ tem que ser igual a esse gama maiúsculo, que é, portanto, a maneira que a gente resolve, que a gente expressa, né, a solução dessa nossa equação. Bom, vamos resolver... Então, isso lembrando, né, gente, para o caso que ΔK é igual a zero. Então, vamos resolver essa história da seguinte forma. A gente observa que esse nosso gama, ele é independente do xi, tá bom? Por quê? Porque se eu souber quem é o meu 1, quem é o meu 2 e quem é o meu θ, voltando aqui, ó, se eu souber quem é o meu 1, quem que é o meu 2 e quem é o meu θ, tá bom? Lá na entrada do material, ou seja, né, quando o xi é igual a zero, que lembra que o xi é proporcional a z, né? Quando z é igual a zero, esse gama fica determinado. Tá bom? Eu sei quem que é esse gama aqui, né? E isso aí então a gente determina esse gama dessa forma, sabendo quem que é o meu 1, quem que é o meu 2, quem que é o meu θ, para z igual a zero, lá na entrada do nosso problema, tá bom? Bom, então é assim que a gente vai determinar quem que é esse nosso gama aí. Então, a gente encontrou essas duas quantidades. Então, a gente tem duas quantidades aqui, ó, que a gente pode usar para desacoplar as nossas equações. A gente tem duas quantidades que se conservam, né? Que é o 1 ao quadrado, o 2 cosseno de θ igual a gama, e esse gama eu consigo determinar, como eu acabei de comentar. Então, essa quantidade é uma quantidade que se conserva no nosso problema. E eu tenho que o 1 de z ao quadrado mais o 2 de z ao quadrado é igual a 1. Então, a gente tem essas duas equações aqui, ó, que vinculam o 1 e o 2, né, que a gente pode usar para desacoplar o nosso conjunto de aquelas nossas três equações que ficaram lá para trás. Bom, então a gente, usando essas equações aí que a gente obteve lá para desacoplar, tá bom? E seguindo aqui esse procedimentinho que eu vou mostrar para vocês, tá bom? A gente pode encontrar, por exemplo, uma equação para o 2, que vai ficar escrita só em termos de U2. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? Ó, o 1 ao quadrado ele é igual a 1 menos o 2 ao quadrado, certo? Então, eu estou usando aqui que o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado é igual a 1. E também, a gente vai usar que o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. A gente vai substituir isso daqui lá na nossa equação para U2. Olha só, a equação para U2 é isso aqui. Du2 de xi é igual a menos o 1 ao quadrado seno de θ. Então, eu vou substituir esse seno por 1 menos cosseno ao quadrado, né, raiz disso, né, aqui, desse lado. E esse 1 ao quadrado eu vou substituir por 1 menos o 2 ao quadrado, tá bom? Aí o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa reescrever esse cosseno de θ aqui, ó, que apareceu nessa equação, em termos de U1 e U2, tá bom? E para isso a gente vai usar isso daqui de novo. Então, eu vou tirar o meu cosseno de θ aqui. Cosseno de θ é gama sobre o 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado, tá bom? Como eu quero uma equação só para o 2, eu substituo o 1 ao quadrado por 1 menos o 2 ao quadrado. É uma conteira aqui, né? E a gente vai fazendo, e a hora que a gente faz isso, a gente chega, então, nessa equação bonita para o 2. Tá bom? Então, fazendo essas substituições para o 2. Isso, né, fazendo um pouco de algebrinha simplificadora aqui, né? A gente encontra, portanto, no final das contas, ó, essa equação para o 2 no formato padrão dela, tá bom? Cujas soluções são as tais das funções elípticas de Jacobi. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi a gente manipulou aquela equação para chegar nessa equação diferencial, cuja solução é matematicamente conhecida na literatura como sendo, então, as funções elípticas de Jacobi. Determinado o 2, eu determino o 1, né? Porque, afinal, o 1 mais o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado é igual a 1. Então, fica resolvido o nosso problema dessa forma, tá bom? Lembrando, pessoal, que toda essa conta que a gente fez aqui, a gente fez só para ΔK igual a zero. Então, como eu falei para vocês, facilita um pouco, mas não facilita tanto. Não fica mamão com açúcar como ficou anteriormente, mas se consegue chegar nessa equação, nessa forma padrão aqui dessa equação para o 2, cuja solução são as funções elípticas de Jacobi.
Tá bom? Isso aqui vocês podem procurar nos trabalhos do Armstrong. Acredito eu que no livro do Boyd ele dê a referência para isso daqui. Se por acaso não tiver, vocês me falem que eu tenho esse artigo. Bom, então vamos lá. Vamos ver um exemplo dessa solução para os campos depletados, então, na condição de phase match. Está aqui, ó. O que eu estou mostrando aqui é um caso por uma certa escolha aqui particular, tá bom? De condições iniciais, tá bom? Então você está vendo aqui que a gente tem, diferente de zero campo na frequência O2, tem um campinho na frequência O2 diferente de zero, tem um campo, uma certa fração de potência na frequência 1, tá bom? Então tem um pouco mais de pump e não é zero o segundo harmônico gerado. Então é isso que a gente está mostrando aqui, tá bom? Em geral, né, pessoal, o que a gente teria era que esse cara aqui estaria no zero, mas pegando um caso geral. Bom, então o que a gente observa aqui? Como já era esperado, a gente tem aqui, ó, essa troca de energia, né, entre o campo fundamental e o campo do segundo harmônico, quando um é máximo e o outro é mínimo, tá bom? Que vão trocando energia periodicamente. Como a gente já tinha aprendido de tudo que a gente fez nesse curso aqui, né, nessa aula de hoje, a gente viu que é isso daí que dá quando a gente resolve nas maneiras mais simplificadas. Então é claro que a solução matemática para o problema são as funções elípticas de Jacobi, mas o comportamento é aquele que a gente já imaginava, que era essa troca de energia entre os dois campos, que sempre vai acontecer, que é uma característica marcante desse tipo de problema. Bom, agora vamos ver então essa história da geração do segundo harmônico aqui para esse caso especial aqui que a gente está estudando até agora, que é quando a gente está na condição de phase matching ainda, ΔK igual a zero, mas um caso especial aí que fica, esse sim, um pouco mais fácil, é o caso particular em que gama é igual a zero, tá bom? Então, gama igual a zero, na verdade, implica que o cosseno de θ aqui é igual a zero, tá bom? Porque, lembra que como o gama tem que ser constante, independente da posição z, né? Então, se quem fosse zero aqui fosse o 1 ou o 2, né, lá em z igual a zero, então isso implica que eles seriam sempre zero, né, para qualquer ângulo θ. Então a gente não teria campo no começo e a gente não teria campo em lugar nenhum, não teria campo nunca, tá bom? Então a condição que a gente está procurando aqui para esse nosso problema, né, é a condição em que cosseno de θ é igual a zero, tá bom? Então basicamente é isso daí que a gente pode ver. Outra maneira, talvez, de pensar esse negócio desse gama ser igual a zero, é porque esse 1 e o 2 aí, eles são iguais a zero. Tá? Como o gama independe de z, ou esse gama ele vai independer ou de U1, né, ou de U2, eles vão ser sempre zero. Então, o 1 sempre zero significa que a gente não tem campo de excitação, portanto não vai haver segundo harmônico, tá bom? Então o 2 ser sempre zero significa que independente lá do nosso valor de 1, nunca haverá geração de segundo harmônico, tá? Então a única solução, a única possibilidade real para que isso aqui aconteça, né, para que aconteça o gama igual a zero, é o cosseno de θ ser igual a zero. Nossa, acho que falei bastante para uma coisa que talvez não seja tão complicada de vocês perceberem, mas não sei se ajudou. Beleza? Bom, como esse cosseno de θ é igual a zero, então o seno de θ ele pode ser mais ou menos 1. Vamos pegar aqui o valor menos 1. Tá bom? Então nessa aproximação aí de gama igual a zero, a gente vê que o cosseno de θ igual a zero, logo, né, esse θ vai ser uma constante, né, vai ser um dado valor, né, que dá zero aqui. Portanto, a fase aí relativa, né, entre os campos, que é o que está expresso nessa minha função θ aqui, ó, a fase relativa, né, entre os campos interagentes aí, ela não varia. Desculpa, pessoal. Portanto, a fase relativa aí, ó, entre os campos que interagem aí no processo não linear também vai ser uma constante, tá? Então ela não vai depender da posição. Então ela também vai ser esse θ também vai ser um variante espacialmente falando aí. Bom, então nessa situação aqui agora em que o gama é igual a zero, né? Ainda para ΔK igual a zero, gente,
a gente tem esse conjunto de equações acopladas agora aqui, du1 dxi é 1 u2 seno de θ, du2 dxi é menos u1 ao quadrado seno de θ, tá bom? E no caso aqui, ó, em que γ é igual a zero, a gente assumiu lá por simplicidade, né? Por simplicidade não, uma forma mais simplesinha, né? Que esse cara aqui, então, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Então, aquele seno de θ lá vai ser menos 1, então a equação fica mais simples. Essas equações aqui sim tem uma solução mais simples, né? O U2, que é a solução aqui desse problema, não são mais as funções elípticas de Jacobi, né? Mas na verdade é dada pela tangente hiperbólica de xi mais uma constante aqui que a gente chama xi0, tá bom? Só para mostrar assim, no caso em que o γ é qualquer um, não tem para onde fugir, a gente tem que usar as funções elípticas de Jacobi. No caso em que ΔK é igual a zero e γ é igual a zero, a solução é uma tangente hiperbólica, tá bom? Que são as soluções para essa expressão aqui, tá bom? Se a gente considerar agora condições iniciais, então no caso que a gente tem o campo de Pump, mas não tem a luz do segundo harmônico incidindo lá no nosso cristal, né? As soluções para o campo U1 e U2, né, vão ser então a tangente hiperbólica de xi e a secante hiperbólica de xi, para o 1 e o 2 respectivamente, né, com aquele nosso comprimento característico aqui da interação não linear dado por esse Lzinho aqui. Então o que dá aqui? Ó? Dá exatamente o que a gente vê nesse gráfico aqui. Então a gente vê que o 1, que é o fundamental, ele vai diminuindo, e o U2, que é o segundo harmônico, aumenta à medida que o 1 diminui. E você vê que nessa condição aqui, ó, quando o nosso xi aqui vai para infinito, né? Certo? Então, quando a gente propaga bastante aqui no nosso cristal, né? Toda a radiação incidente aqui, ó, ela é convertida para o segundo harmônico, tá bom? Mas isso aqui tudo para o caso particular que a gente tem phase matching e γ igual a zero, tá bom? Então é claro que nessa situação o que acontece, né? Como a gente está em phase matching, como a gente está em γ igual a zero, não vai haver diferença de fase aí entre as ondas interagentes, então você vai trocando energia aqui de uma maneira ideal, tá bom? E como é que fica, né, a grande charada agora é como é que fica essa situação, né, de depressão, continua levando em conta a depressão, só que para ΔK diferente de zero, né, que até agora a gente estava fazendo com a ΔK igual a zero. Bom, nesse caso então a gente tem esse conjunto de equações para resolver, tá bom? Que descreve então o processo de geração do segundo harmônico mais arbitrário possível, para ΔK diferente de zero e para o processo de geração do segundo harmônico, tá bom? A solução para esse problema, pessoal, também é expressa aí em termos das funções das integrais elípticas lá, como eu mencionei antes, tá bom? Isso daí está lá no livro, está lá no artigo do Armstrong, tá bom? Que resolveu essa situação aqui para um ΔK arbitrário, tá bom? E eles encontraram também que você consegue fazer isso aqui em função das funções elípticas de Jacobi. Eu não vou mostrar isso daqui, porque na verdade é bastante complicado, matematicamente falando, mas a gente pode, mas quem tiver interesse pode buscar essa referência, se tiver curiosidade de ver, né? Mas a gente bota aqui uma figura para mostrar esses resultados graficamente, para mostrar que o que a gente observa, né, na verdade são características que a gente foi aprendendo aqui nessa aula à medida que a gente foi vendo as diferentes maneiras de fazer, as diferentes abordagens que a gente foi fazendo aqui, né? ΔK igual a zero, ΔK diferente de zero, soma de frequência considerando apenas um campo depletando e assim por diante. Então, essa figura aqui ela apresenta os resultados típicos aqui quando você faz a solução do problema como um todo, tá bom? Para diferentes valores aqui de ΔS, né, ou de ΔK. Então essa daqui seria a condição de phase matching, né, na verdade. Vocês veem aqui que à medida que você vai diminuindo o phase matching, né, você vai piorando, você vai saindo de phase matching, né, o que acontece é que você tem então essa oscilação, né,
primeiro que a amplitude vai diminuindo, né? Você vê que 0, 2, 10 e 25. E segundo que você vê que essa oscilação espacial do segundo harmônico gerado, como a gente já tinha visto, né? Num problema simplificado um pouco atrás, né? Você tem mais bumpzinhos aqui, né? Como a gente já tinha observado lá no processo de SFG. Né? A frequência espacial aqui ela aumenta à medida que você aumenta o ΔS, tá bom? E basicamente é isso que a gente tem nesse problema, tá bom? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar então para vocês na aula de hoje era isso, né? Mostrar como é que dá para resolver, né? Pelo menos algumas situações em que a gente consegue resolver isso daí depletado e deixar para vocês claro que tem solução, embora seja uma solução complexa, né? Expressa em termos de integrais elípticas, né? Tem solução exata para esse problema, que você pode aí usar esses softwares algébricos, né? Ou, é claro, muitas vezes o que a gente acaba fazendo mesmo, quando a gente quer colocar tudo o problema, você pode fazer tanto usando softwares de solução algébrica, quanto fazendo isso daí numericamente, resolvendo aquele conjunto de equações diferenciais acopladas no computador, né? Que às vezes é muito mais simples de resolver. Bom, pessoal, para essa aula, então era isso. Até a próxima aula.